Quando eu vi que este livro ia sair, eu sabia que o tinha que ler, mas não estava à espera de gostar tanto. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras aí desse lado. Eu hoje trago-vos a minha opinião aqui de As Damas de Kimoto. Este livro é de Sawako Areyoshi, que é uma autora japonesa do século XX, nascida em 1931, é uma das escritoras, ou foi uma das escritoras mais influentes do Japão do século XX. Eu nunca tinha lido nada dela e quando vi este novo lançamento da Alma dos Livros, eu fiquei imediatamente curiosa, porque percebi que era uma saga familiar, que era uma ficção histórica e que falava sobre mulheres. E como eu não conhecia a autora, fiquei em pulgas para ler e agradeço desde já mais uma vez à Alma dos Livros a cedência do exemplar. Nós aqui temos de facto uma saga familiar em 3 tempos. Nós começamos aqui com uma personagem que acaba por ser a nossa protagonista, que é a Hana. A Hana é a mulher perfeita. Vá. Nós temos aqui, logo no início, na primeira página, ela a caminhar de mão dada ou de braço dado com a avó, porque ela vai casar. Vai casar num casamento arranjado, como era típico da sua época, estamos a falar do século XIX. E a Hana era aquela rapariga a mais bonita, a mais prendada, estudada, com todos aqueles preceitos da tradição, que cumpria todas as obrigações, uma mulher muito inteligente que foi ensinada com todos os traços da época, a submeter-se ao marido, a saber que a partir do momento que deixa a casa paterna passa a pertencer à casa do marido, que tem que cuidar da sogra como se fosse mãe dela, que tem que produzir herdeiros para aquela linha familiar, tudo isso. Ela é uma mulher extremamente bonita, extremamente prendada, extremamente inteligente e está neste momento a embarcar para um casamento arranjado. Ela vai com todas as prendas, todo o dote atrás dela, temos aqui essas descrições todas e temos este momento inicial da despedida para com a avó, que foi quem a criou. Então ela parte para essa vida nova, para a casa do marido, e nós acompanhamos a jornada dela. E acompanhamos a jornada dela enquanto vai envelhecendo, enquanto vai crescendo, enquanto tem filhos, e o que nos diz a sinopse, e de facto é isso a essência deste livro, vamos acompanhar mais 2 fases, a fase da filha dela e da neta dela. Eu estou a fazer assim uma sinopse muito por alto para não se estragar nada, porque esta é daquelas histórias que vale a pena mergulhar e apreciarmos cada bocadinho. Nós temos este livro partido em 3 partes, não há capítulos, portanto é parte 1, parte 2, parte 3. E nesta primeira parte então temos a Hana a casar, a seguir a sua vida, e na parte 2 seguimos a sua filha mais velha, a Fumio, que tem um percurso de vida muito diferente da mãe, ela é muito diferente da mãe, tem muito as ideias já revolucionárias ali daquela viragem de século, tem muito a ideia do poder da mulher poder trabalhar, de se poder sustentar. Tem assim algumas ideias já diferentes, um bocadinho revolucionárias vá para a época. A mãe tenta incutir-lhe o gosto pela música, de tocar este instrumento, de saber bordar, de saber isto e aquilo, e ela não quer saber nada disso, é mesmo a Maria Rapaz. E depois temos a terceira parte que lida com a filha da filha, portanto com a neta da Hana, com a filha da Fumio, que é a Hanako, exatamente, que já nasce numa geração diferente. Já vamos apanhar aqui Segunda Guerra Mundial, vamos apanhar aqui um Japão no pós-guerra também, um Japão em mudança, em mutação, em que os sistemas de estas linhagens familiares, estas linhas de este casou com este, fez um ramo da família tal, e com os apelidos, e com a passagem dos nomes, e com a família a ser, aquelas hierarquias da sociedade, tudo isso a desaparecer um pouco, as tradições a perderem-se, os hábitos a desaparecerem, a questão, sei lá, temos aqui a Hana no início a vestir os kimonos de mangas longas, que era assim a tradição de mangas longas a taparem quase as mãos, e temos aqui nesta fase em que se chega à Segunda Guerra Mundial e eles mandam as mulheres cortarem os kimonos para terem mangas curtas, para poderem trabalhar, para se poderem mexer. Então temos muito este contraste cultural. Deixem-nos dizer que a escrita desta autora é lindíssima. É muito bonita, mas ao mesmo tempo é muito pragmática. Ela é muito incisiva naquilo que está a descrever. Eu tinha a sensação, quase, em alguns momentos, que estava a ler uma não ficção, porque ela não está aqui a explicar porque é que isto funciona assim ou porque é que é assado. Ela diz-nos como é que era na época. Ela mostra-nos como é que é na época.
Se vocês não têm contacto nenhum com o Japão, nem nunca leram nada do Japão, as primeiras páginas podem ser um bocadinho difíceis, porque ela usa imediatamente termos japoneses, expressões e hábitos que podem chocar e nos deixar um bocadinho baralhados. E eu, que já há muitos anos que leio e que vejo coisas da cultura japonesa, houve algumas expressões que eu tive que ir confirmar para perceber se estava de facto a pensar bem e se eram exatamente aquilo que eu pensava ou que tinha em mente, porque de facto a autora não está aqui a explicar-nos porque é que o ambiente era assim, ela diz-nos que o ambiente era assim. Ela tem aqui um retrato muito vívido desta época e isso é que é tão bonito. Não é uma escrita que vai enrolar, não é uma escrita de poesia ali com montes de reviravoltas, não, é uma escrita muito fácil de ler, que é viciante. Eu dei por mim colada ao livro e depois temos esta questão cultural e nós acompanhamos aqui a Hana, que acaba por ser a nossa protagonista, mesmo a segunda parte sendo focada na filha e a terceira na neta, ela acaba por ser a nossa protagonista e a acompanhar a vida dessas mulheres, dessas novas mulheres que entram na vida dela, não é? Dessas descendentes, e acaba por ser ela também a retratar-nos as suas dores na mudança da cultura, na perda daquilo que para ela sempre foi considerado o correto, o certo, porque ela foi criada assim, foi criada numa geração em que aquilo que lhe foi incutido foi desaparecendo ao longo da vida dela. Então temos estes contrastes muito, muito bem conseguidos. Eu sei que aqui no livro, alguns eles diziam... exatamente. As Damas de Kimoto abrange quase 70 anos de história, oferecendo ao leitor um olhar sensível sobre o apego à tradição e o desejo de liberdade. E é exatamente isto. A escrita é muito sensível, é muito detalhada em tudo aquilo que faz daquela época o que foi, em que faz da cultura japonesa aquilo que foi e aquilo em que se tornou com as mudanças dos anos. E está muito bem conseguido. É uma obra muito curta, de 200 e qualquer coisa páginas. E talvez por eu ter gostado tanto, eu cheguei ao final a querer mais. Eu percebi o final é um bocadinho metafórico, mas diz-nos tudo aquilo que a gente precisa de saber, mas eu no final queria mais, eu queria continuar a acompanhar a vida destas mulheres, eu queria acompanhar a sua jornada mais um pouco, eu queria continuar neste mundo e fiquei um bocadinho órfã, se é que me entendem. Eu no final nem sabia em que livro é que havia de pegar a seguir, aliás ainda não comecei mais nenhum livro porque fiquei mesmo apegada a esta história e no final eu queria ter continuado neste mundo, apesar de sentir que o final estava no sítio certo, eu queria ter lido mais. É uma história de facto muito, muito bonita e deixem-me dizer-vos aqui um pormenor. O título original deste livro é... Deixa-me ver aqui no japonês. O título original é Ki no Kawa. Kawa significa rio, Ki é o nome do rio e no de poço, portanto o rio Ki. E aqui basicamente é um rio que acompanha muito a jornada destas mulheres. Logo no início, a Hana, quando se está a casar, ela vai em embarcações pelo rio e há depois aquelas superstições, sabem, de tem que casar com uma família que fique ao correr do rio, porque senão vai quebrar a fluidez e já não vai dar bem o casamento, pronto, aquelas coisas. E o rio está muito presente aqui como paralelo e como metáfora para a vida destas três mulheres, estas damas de Kimoto que acabam por ter quase como um rio, não é? A sua vida a fluir de uma para outra e acabam por ser muito diferentes, mas no fundo tem algo que as une, tem algo sempre que vai ser transmitido de geração em geração, mesmo sendo mulheres diferentes, mesmo tendo culturas diferentes e mesmo nascidas em gerações diferentes. E aqui a metáfora do rio está sempre presente e eu queria só chamar essa atenção porque é algo que começa no início do livro e vai-nos acompanhando até ao finzinho, até às últimas páginas. É um livro de facto muito bonito. Para quem gosta de ficção histórica, para quem gosta de leituras no feminino, sobre as mulheres, sobre os seus direitos, os seus poderes, sobre a falta de poderes também, portanto estamos a falar no início de um casamento arranjado em que ela foi criada para servir o marido em todos os aspectos e era assim que era na época e ela é de facto a mulher perfeita para aquela época e temos estes contrastes culturais todos. Se vocês gostam de literatura japonesa, se gostam de ficção histórica e se gostam de sagas familiares, vão sem dúvida adorar este livro. Lá está, no início, as primeiras páginas têm muitas referências históricas daquela época, daqueles hábitos que para quem não está habituado pode estranhar um bocadinho, mas garanto-vos que rapidamente entram no ritmo e na história porque é muito, muito bom, lê-se muito bem e, como já disse, eu fiquei colada até ao final do livro e queria ter lido mais. E
acabei por ter sorte, porque estava a ler este livro durante o apagão e então fiz assim quase uma maratona literária lá no meio, o que foi muito bom porque eu gostei mesmo muito desta obra e recomendo-vos, se vocês gostam desses aspectos que eu falei, deem uma oportunidade a este livro porque vale muito a pena. E fiquei curiosa para ler mais coisas da autora. Portanto, se já leram mais coisas da autora, se já leram este, partilhem em baixo o que é que acharam, se ficaram curiosos, se não é a vossa praia, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente, digam-me em baixo. Eu gostaria de conversar um bocadinho mais sobre este livro com alguém que também já tenha lido e que me possa dar a sua opinião. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que adoram literatura asiática e não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!